Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica que lhe apresenta hoje pistas de análise aos textos da Bíblia. As leituras que são escutadas nas missas deste domingo merecerão agora o comentário do biblista Padre Armindo Vaz e do teólogo Frei José Nunes, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa que dedicamos precisamente a esta análise dos textos da Bíblia, partindo de imediato para a primeira leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo. É do livro de Isaías, no capítulo 49. Em que contexto é que o profeta aí afirma: eu não te esquecerei? O contexto é o do exílio do povo de Israel em Babilónia, mais concretamente o povo de Judá, isto é, Israel na última deportação que aconteceu no ano 587 ou 586 a.C., sente-se perdido. Sente-se perdido na sua identidade, sente que perdeu a sua identidade, a sua idiosincrasia enquanto povo. Sente-se um pouco também culpado porque percebeu que, enquanto povo, tinha abandonado o seu Deus. Portanto, sente-se infiel, como uma esposa infiel ao seu esposo, ao seu Deus. E com esses sentimentos de um povo destroçado, na voz do profeta, o povo proclamaria, exclamando: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Aqui está muito da imagem do Deus que Israel foi compondo através da sua fé, na sua reflexão e meditação. Para o povo de Israel, o seu Deus é o Deus das pessoas. Não é o Deus dos filósofos, não é um Deus abstrato, não é... Não é o Deus das normas também? Não é o Deus legislador e o Deus das normas. É um Deus para a pessoa, em favor da pessoa, sempre presente à pessoa. E é aquele que só tem verdadeiramente interesse pela pessoa. E aqui então o profeta recorre à grandiosa imagem da criança que não pode ser esquecida pela sua querida mãe. Este Deus de Israel é realmente um Deus que se preocupa constantemente pelas pessoas. Esta imagem deste Deus, do profeta Isaías, deve ser muito querida pelo Papa Francisco, que constantemente apresenta hoje em dia a Igreja como devendo ser uma mãe que deve estar próxima dos seus filhos e procurá-los, estando perdidos ou não estando perdidos. É este o Deus do profeta Isaías, que deveria ser o Deus do povo de Israel. É um Deus que tem compaixão dos filhos das suas entranhas. Portanto, a imagem da mãe está aqui muito presente. Mas o profeta ousa dizer esta coisa grandiosa: mesmo que uma mãe, por impossível, porque é impossível, esquecesse a sua criança, a sua querida filhinha ou filhinho, eu nunca te esqueceria a ti, Israel. O meu amor é um amor imbatível. É um amor que não pode ser destruído ou vencido por nada, nem pelo pecado. Portanto, essa tua queixa de que pecaste, me abandonaste, é verdade. Com aquela imagem do adultério que outros profetas também declamam em relação ao povo de Israel. Abandonaste-me, mas o meu amor continua sempre fiel. Em todo caso, o povo de Israel reivindicaria a presença de Deus e o auxílio de Deus em situações onde Deus, por vezes, não se revia nesses pedidos, não é? É verdade. Onde Deus parece que não está presente. E esse é só um parece. É só um parece, realmente. Para toda a revelação bíblica, é um parece. Há uma história, de gosto mais ou menos duvidoso, enfim, uns gostarão mais, outros gostarão menos. Mas é uma história muito divulgada por aí que tem muito a ver com isto, que é aquela história das pegadas na areia, não é? A vida de uma pessoa retratada como um passeio ao longo da praia. E vêem-se sempre dois pares de pegadas, que é da própria pessoa e de Deus que acompanha essa pessoa. Para quem tem fé, Deus acompanha sempre. Mas, a certas alturas, na praia, fica só um par de pegadas.
E a pessoa, no fim da vida, olhou para trás, viu aquilo e reclamou com Deus. Então, Senhor, tu andaste sempre ao meu lado. E naquelas alturas em que eu vejo, era mesmo naquelas alturas que eu estava mais atrapalhado ou atrapalhada, só há um par de pegadas, tu abandonaste-me. E Deus diz que lhe respondeu. Diz a história, não é? A parábola. Não. Nessas alturas só lá está um par de pegadas que são as minhas, porque eu aí peguei-te ao colo. Então, é engraçado, quer dizer, neste sentido, nós muitas vezes, de facto, não vemos a Deus, não é? Mas, para quem tem verdadeiramente fé, nós sabemos que Deus não desaparece, que Deus lá está, que Deus está mesmo ao lado, que Deus nos pega ao colo, que Deus não nos abandona, não é? Como a mãe que não esquece o filho. Eu vi há pouco tempo um filme, foi a semana passada, ou há 15 dias. Vi um filme muito engraçado que retratava justamente o caso de uma mãe a quem foi retirada a criança em pequena. Ela era adolescente, era uma mãe adolescente, e foi retirada a criança com 2 anitos, e ela passou 50 anos, só quando o filho, que ela nunca mais viu, desde bebê, no dia em que ele faria 50 anos, é que ela se decidiu a ir procurá-lo. Mas o filme depois mostra como ela, ao longo dos 50 anos, nunca o esqueceu. E, portanto, estas imagens que nos aparecem na Bíblia, há umas imagens da Bíblia que são um bocado obsoletas, não há dúvida nenhuma, que são de outra época, de outro contexto, de outra cultura, e às vezes nem nos dizem muito, isto para falar de claro, não é? Mas grande parte delas, e esta é uma delas, tem uma força e uma atualidade brutal. Quer dizer, esta questão da mãe é uma questão de sempre, não é? Quer dizer, uma mãe não esquece o filho, uma mãe tem um amor incondicional ao filho, uma mãe e Deus, é como dizia o Padre Armindo, quer dizer, e Deus também não nos esquece. Mesmo que, por hipótese inverosível, uma mãe esquecesse o filho, Deus é uma mãe perfeita. E já agora fazer honra ao Papa João Paulo I. Porque aqui o Padre Armindo Dias falou de que este Papa tem usado muito a imagem da mãe e que a Igreja deve ser uma mãe. Mas já agora, honra seja feita ao Papa João Paulo I, que ficou conhecido como o Papa do Sorriso, mas também por outra coisa. Pelo menos por estas 2 coisas. O Papa do Sorriso e de chamar a Deus por mãe. Não é? Deus não é só pai, Deus também é mãe. E se bem que seja, enfim, algo que estejamos agora a usar mais na nossa linguagem cristã, na nossa linguagem da teologia, da pastoral, a verdade é que as imagens já estavam na Bíblia. Deus realmente é mãe. E quando há bocado vocês estavam a conversar sobre a questão do Deus das normas, do Deus legislador, realmente o Deus como mãe permite, de certa maneira, avançar um pouco mais, ultrapassar um pouco essa imagem, não é? Porque não há dúvida nenhuma que os arquétipos que nós temos, em praticamente todas as sociedades, em praticamente todas as culturas, os arquétipos que nós temos são estes, quer dizer, o homem, o masculino, o macho, está mais ligado à força, ao domínio, ao poder, à lei, à justiça, ao passo que o feminino está mais ligado a outros aspectos, como, por exemplo, o perdão, a misericórdia, o amamentar, o amimar. Ora, Deus é como que um composto do pai e da mãe, não é? Deus é pai e mãe. Neste caso, gostava ainda de, a partir deste texto que se escuta no domingo, que analisassem esta questão que diz respeito à aparente tensão ou até paradoxo entre essa presença de Deus que se exige quase em situações de aflição e é mesmo aí que ele não está. Essa tensão marca a relação entre Deus e a mulher e o homem, a relação religiosa? Marca de muitas maneiras, quer dizer, e marca, eu acho que pode marcar sobretudo em 2 aspectos. Umas pessoas perdem a fé, afastam-se de Deus, reclamam, como Job, digamos assim. E mais tarde podem voltar ou não à crença, à fé, à confiança em Deus. Outras pessoas reagem de outra maneira. Veem essas situações de provação em que há uma aparente ausência de Deus como uma oportunidade para se afiançarem ainda mais em Deus. Embora sem ver, embora sem ter a resposta que gostariam, abandonam-se ainda mais em Deus. Isso é um pouco o mistério da cruz, quer dizer, Jesus não via nada, estava num turbilhão quando foi para a cruz, quando estava a morrer, mas abandonou-se em Deus. Meu Deus, porque me abandonaste, mas ao mesmo tempo é tal possibilidade de revolta, de incompreensão, mas no fim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Eu me entrego em ti, não é? Não sei... É uma tensão que marcou também o povo bíblico, que marca qualquer experiência crente. Padre Armindo. Constantemente. No povo bíblico nós encontramos sempre esta tensão. Por exemplo, nas narrativas se torna, por exemplo, epopeia, mas que, por exemplo, na oração e nos salmos se torna uma pergunta dramática a Deus. Por que não apareces? Estás ou não estás no meio de nós? Esta, por exemplo, a pergunta dramática que Gedeão, o juiz Gedeão, é posto a colocar a Deus perante a derrota do povo de Israel frente aos seus inimigos. Mas aí, realmente, aquilo que está em causa, aquilo que vai acontecendo, é uma purificação da fé. Ver a Deus não só não agir de forma miraculista ou de forma intervencionista, libertar, por exemplo, o povo de Israel de problemas, de dificuldades, mas a sentir que ele pode estar presente mesmo quando não é visto a intervir diretamente. Ele salva, ele está presente, mas de outra maneira. É preciso procurá-lo de outra maneira. Assim como também está dito nessas alturas que quando nós pensamos que o estamos a procurar, ele já nos está a procurar a nós, se calhar às escondidas. É um dinamismo que marca esse mistério da fé, não é? Passámos à análise do texto do Evangelho que se escuta nas missas deste domingo, é de São Mateus, no capítulo 6. Um diálogo entre Jesus e os discípulos, onde, de facto, desafia essa radicalidade de um só serviço, de um só Senhor. Uma das frases do texto é: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Exatamente. Nós agora compreendemos bem porque é que foi escolhida esta primeira leitura. A deste carinho extremoso de Deus pelas pessoas, agora revela-se aqui ainda mais como um acto de providência constante por parte de Deus relativamente às pessoas. Vós valeis muito mais do que, por exemplo, as aves do céu. Olhai para as aves do céu, não fiam, não plantam, não semeiam, e, no entanto, o vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Aqui está a concepção elevadíssima da fé bíblica, especialmente do Novo Testamento, da fé bíblica relativamente ao ser humano. O ser humano, já desde a primeira página da Bíblia, é visto como criado à imagem de Deus. E, portanto, para a Bíblia não há possibilidade de definir o ser humano sem uma associação com Deus. Como tampouco é possível definir, para a Bíblia pelo menos, não é possível definir a Deus sem uma relação explícita com o ser humano. O Deus da Bíblia é o Deus da relação, mas com o ser humano. Não é um Deus abstrato, não é um Deus relojoeiro que tenha posto a andar este relógio do universo. Não, é o Deus das pessoas. E, portanto, é o Deus do amor, que aqui se concretiza através da providência. Ele está sempre a ter cuidado para com as pessoas. E agora, então, vem aqui aquela ligação com o dinheiro. Porque aparece aqui uma tremenda tensão entre Deus e o dinheiro. Jesus diz declaradamente aos discípulos, isto para ir ao contexto, no discurso programático, que é o Sermão da Montanha. Este texto faz parte do Sermão da Montanha. E Jesus claramente, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isto é para interpretar literalmente. É para interpretar... Olha, este Papa interpretou literalmente quando outro dia destituiu um bispo. Sim, destituiu, sim. Aqui há uns 2 meses, não é? Era um caso escandaloso, quer dizer, havia um bispo que servia mais o dinheiro do que a Deus. Não sei se era na Áustria ou na Suíça. Tinha uma casa de milhões de euros, carros de milhares e milhares, uma coisa brutal.
A coisa era notória. O Papa destituiu de bispo. Porque uma pessoa, de facto, quer dizer, isto é mesmo para ser, em certos casos, é para ser tomado à letra. Pois é mesmo. Agora, noutros casos também é um bocado metafórico, não é? Quer dizer, é simbólico, é isto. Nós não devemos ter ídolos. Quer dizer, nós somos chamados realmente a confiar apenas em Deus e não noutros ídolos, quer dizer, seja o futebol, seja o dinheiro, seja o sexo, seja o que for, quer dizer, tudo se pode tornar em ídolo se nós nos vendemos, se nós nos escravizamos a outras realidades que não seja Deus, nós deixamos de servir a Deus, quer dizer, o único Senhor da nossa vida é Deus, portanto aí será um sentido um pouco metafórico também, não é? Mas não deixa de ser um pouco real, quer dizer, eu acho que este pedido, este elogio de abandono à providência divina, eu acho que isto é tão verdadeiro. Eu acho que todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas, já puderam fazer a experiência na vida de que isto acontece. Quando a gente, às vezes, é generoso e dá aos outros, passado pouco tempo, recebe qualquer coisa. Às vezes, mesmo materialmente falando. Já não digo que recebe alegria, conforto, mas às vezes, mesmo materialmente falando, a gente dá com uma mão e depois recebe mais com outra. Eu acho que já toda a gente fez algum tipo de experiência disso, quer dizer, e é um pouco que eu acho que o que o texto também quer dizer, abandonemos-nos em Deus, escolhemos o principal, elenquemos prioridades. Deus, o seu reino, aliás, como Jesus disse, procurei o reino de Deus e a sua justiça, tudo o resto vos será dado por acréscimo. É uma frase deste texto, sim. Elenquemos prioridades. Escolhamos Jesus e o Evangelho, abandonemos-nos em Deus. O resto irá por acréscimo. E é bonito, quer dizer, é uma certa aventura também, um certo espírito de aventura na vida que rejuvenesce. Estavam a falar de tomar o texto, esta frase de Jesus à letra. À letra. Provavelmente a sua exigência é ainda mais radical e profunda do que a sua tomada à letra, não é? Porque o que, no fundo, Jesus quer sugerir é que o ser humano não deve ser escravo de ninguém. Servir a Deus ou ao dinheiro. Nós sempre precisamos de um Deus. E bem-aventurado aquele que tem um Deus. A questão, portanto, não está em ser ateu ou em ser agnóstico. A questão mais radical está na escolha do Deus que nós fazemos. Que Deus escolher. Porque, de uma maneira ou de outra, nós precisamos de um Deus, isto é, no sentido de que precisamos de um modelo de vida e de alguém que nos chame para além de nós próprios. E que, portanto, nos salve. Que nos dê a felicidade. Ou que nos dê sentido à nossa existência. Ora bem, esse pode ser Deus, o Deus Pai providente que Jesus apresenta aqui, mas quando as pessoas não acreditam nesse Deus Pai bondoso, extremoso, então aparece logo um pretendente a ser Deus como alternativa. E este geralmente é o dinheiro. Isto é, perante a frustração da felicidade, quando a felicidade profunda não se realiza, então ela costuma ser substituída pelo ter, pelo prazer, pelo possuir e pelo poder. É o dinheiro, no fundo. Temos de passar à análise do outro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo. A segunda leitura é da Epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Em contexto, porque São Paulo se dirige a essa comunidade com esse apelo, por exemplo, não façais qualquer juízo antes do tempo. Pois. Pelo visto, bem, nós sabemos, pela história, que esta comunidade cristã de Corinto, fundada por Paulo, era uma comunidade muito dividida, não é? Dividida, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, mas que fostes salvos por Paulo? Foi Paulo crucificado por vós? Foi Paulo, em nome de Paulo que vós sois batizados, etc. A comunidade estava muito dividida. E então, a esses, Paulo avisa dizendo: eu não julgo a ninguém e espero que os cristãos também não julguem. Temos a Deus que nos julga. Ele é que é o Senhor da história.
Ele é que é o Pai providente por todos nós. Ele julgar-nos-á. Não nos julguemos porque, nessa altura, corremos riscos de errar. Você comentar, Frei Nunes, este texto? Sim. Paulo diz realmente, eu sou apenas um administrador do Evangelho, não é? Da vontade de Deus. Eu proclamo o Evangelho, eu faço evangelização e não me preocupo com mais nada. Quer dizer, eu anuncio com Jesus Cristo. E pouco se me dá o que as pessoas também, pouco se me importa o que as pessoas depois acham de mim. Quer dizer, que façam juízo ou não de mim. Porque a mim o que me interessa é ter consciência tranquila, estado de consciência tranquila, não é? E isto é, se nós pudéssemos todos dizer isto e viver isto, eu acho que era muito bom. Quer dizer, a gente fazer o que acha que tem que fazer em consciência e depois não se preocupar muito de ser criticado ou não. É claro que é muito mais agradável para nós, seres humanos, sermos reconhecidos. É muito mais agradável fazerem-nos um elogio do que uma crítica. Pronto, e olha, e aproveitemos quando nos fazem algum elogio, fiquemos contentes e desfrutemos. Mas, em verdade, realmente, não nos devia importar muito elogios ou críticas. Nós devíamos era estar com consciência tranquila de fazer o que temos a fazer. Viver o mais santamente possível, viver o Evangelho e anunciá-lo tranquilamente na simplicidade. Pronto, o resto é com Deus. Fica essa sugestão, esse desafio a partir dos textos da Bíblia. Agradeço-vos terem estado neste programa, onde quisemos apresentar mensagens e desafios que os textos da Bíblia sugerem no contexto atual. Votos de um bom fim de semana, ótimo domingo. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.